Chegando com a narrativa dos boletins de ocorrência das últimas 48 horas pertinentes ao nosso 10º Batalhão de Polícia Militar, sediado no CISP-2 aqui em Palmeira dos Índios. Começo colocando em tela o BO 1342-323, porte de arma branca. O Copom do 10º BPM foi acionado via WhatsApp e acionou a guarnição do Rural 1 e da Rural 2, que estavam em rondas para verificar um senhor de camisa preta, short branco e boné branco, aparentemente embriagado, que estava portando uma faca na Avenida Governador Muniz Falcão e estava ameaçando outro indivíduo nas imediações do posto BR. De pronto, a guarnição realizou o deslocamento ao local e localizou o suspeito e realizou a abordagem, bem como a revista pessoal, sendo localizada uma faca em sua cintura. Segundo ele, estava portando a faca, aproximadamente 12 polegadas, para defesa pessoal. O outro indivíduo que se encontrava no local não tinha condições fisiológicas de falar, pois seu estado de embriaguez não permitia. O indivíduo que portava a faca foi avisado que seria conduzido para o CISP de Palmeira dos Índios para a confecção de um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, de acordo com o artigo 19 do Decreto 3.688 de 1941. Porta a arma fora de casa sem licença da autoridade competente. Foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da guarnição e do próprio indivíduo, pois ele não queria colaborar com a guarnição, a todo momento falando que não iria para o CISP, que não seria conduzido. A guarnição seguiu o que versa a súmula vinculante número 11 do STF, que estabelece que o uso de algemas só é lícito em casos de resistência e de receio fundamentado, de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros. Ao chegar no CISP, o termo circunstanciado foi lavrado e o indivíduo comprometeu-se a comparecer posteriormente em juízo e logo após foi liberado. O fato foi registrado às 8 horas e 44 minutos do último sábado, 18 de julho, no posto BR-26, bairro São Francisco, em Palmeira dos Índios. Anuncia o BO 1342335, apoio a instituições públicas. A Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, a ADEAL, solicitou o apoio da guarnição de RP3 para uma ação fiscalizatória no município de Maribondo. A operação teve como objetivo coibir a comercialização irregular de mudas de plantas, assegurando o cumprimento das normas fitossanitárias e a preservação do meio ambiente. Durante a fiscalização foram identificados vendedores que atuavam sem a documentação necessária ou em desacordo com as regulamentações vigentes. Como resultado, algumas mudas foram recolhidas, visando evitar possíveis riscos à agricultura local e ao ecossistema. Após o apoio, a guarnição retornou ao patrulhamento cotidiano. O fato foi registrado às 9 horas e 50 minutos do dia 19 de julho, no centro de Maribondo. Preconiza o BO 1342345, perturbação do sossego ou trabalho alheio. A guarnição Tático Rural 2 estava em patrulhamento ostensivo e preventivo no povoado Minador do Lúcio, área do município de Cacimbinhas, quando, a cerca de 100 metros de distância, visualizou-se e ouviu-se uma motocicleta Honda CG 150 Titan KS, vermelha, produzindo um barulho excessivamente alto. O referido veículo transitava pela Rua da Alegria, local de intenso fluxo de pessoas, decorrente da área comercial existente no local. Além disso, foi possível notar que as pessoas que transitavam na via ficaram visivelmente incomodadas com o barulho, com algumas delas levando as mãos aos ouvidos devido ao incômodo. Diante da situação, a guarnição iniciou o acompanhamento fazendo uso dos sinais sonoros e luminosos da viatura. Foi emitida a voz de parada, prontamente obedecida e realizada devido à abordagem policial. Foi constatado que a motocicleta estava com características alteradas pelo uso de escapamento conhecido como torbal. Esse tipo de equipamento é alvo frequente de reclamações por parte da população, que liga constantemente para o 10º BPM, relatando a perturbação do sossego causada pelo barulho excessivo. Além disso, a motocicleta estava sem os retrovisores, equipamento de uso obrigatório. Diante do exposto, com fundamento no artigo 42 da Lei de Contravenções Penais e com respaldo na jurisprudência do STJ, ficou caracterizada a contravenção penal de perturbação de sossego, uma vez que a utilização de escapamento adulterado em motocicletas configura a infração, independentemente da existência de vítima específica em razão da natureza coletiva do delito. Tendo em vista que no local do fato não havia internet e houve uma aglomeração de pessoas devido à abordagem, conduziu-se o autor e a motocicleta para o CISP de Cacimbinhas. O autor concordou
espontaneamente com a realização do procedimento, comprometendo-se a comparecer ao juizado competente quando convocado. Foram confeccionados os autos de infração de trânsito por conduzir veículo com características alteradas, artigo 230, inciso 7 do CTB, conduzir motocicleta sem equipamento obrigatório, artigo 230, inciso 9 também do mesmo diploma legal. Após a regularização da motocicleta, o veículo foi liberado para condutor devidamente habilitado. O fato foi registrado às 10 horas e 20 minutos do dia 19 de julho do ano 2025, na zona rural de Cacimbinhas. Preleciono BO 1342350, crime, ameaça. A guarnição RP6 foi acionada pela vítima, senhora A.G. da C.P.P. E ela compareceu ao GPM e relatou que estava sendo ameaçada por meio de mensagens de telefone enviadas por seu ex-companheiro e que o mesmo falou que iria dar 2 tiros na cara dela. Diante disso, a guarnição foi até a casa do seu ex-companheiro, na Vila São Francisco, em Paulo Jacinto. Chegando lá, a guarnição foi informada por populares que o ex-companheiro da vítima não estava em casa. A guarnição fez rondas pelas proximidades, mas nada foi encontrado. A guarnição questionou se a vítima queria ir até a delegacia fazer a medida protetiva, mas a mesma se negou. O fato foi registrado às 10 horas e 28 minutos do dia 19 de julho do ano em curso, na zona rural de Paulo Jacinto. Elenco BO 1342353, dirigir veículo sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano. A guarnição de RP9 do CISP de Cacimbinhas estava fazendo a consulta de uma motocicleta Honda Pop que estava estacionada em frente a uma residência no conjunto J.R.W. Algum tempo depois chegaram os cidadãos L.A.S.D.O. condutor e o J.C.P. na garupa em uma motocicleta e que vinham buscar a referida motocicleta que estava sendo consultada. Porém, a moto que eles chegaram estavam sem freios, vindo a avançar em direção a algumas crianças que estavam em cima da calçada. Entretanto, não veio a atingir nenhuma criança específica. Diante do fato constatado, esta guarnição lavrou um TCO por conduzir veículo sem habilitação, gerando perigo de dano a si mesmo e a terceiros. Segundo o condutor, ele trabalhava em uma oficina e pegou a motocicleta para vir com sua colega de trabalho para pegar essa outra motocicleta, pois ambos trabalhavam na mesma oficina. E o condutor pegou a motocicleta que estava consertando sem autorização do proprietário. Este foi localizado e a motocicleta foi entregue a um cidadão habilitado. Foram confeccionadas 2 multas: conduzir veículo sem habilitação e conduzir veículo em mau estado de conservação, comprometendo a segurança. Após as partes assinarem o termo circunstanciado de ocorrência, todos foram liberados no CISP em Cacimbinhas. O fato foi registrado às 10 horas e 41 minutos do dia 19 de julho do ano em curso, na zona rural de Cacimbinhas. Anuncia o BO 1342374, entregar veículo a pessoa inabilitada. Durante patrulhamento ostensivo e preventivo, a Tático Rural 1 do 10º BPM estava em rondas na cidade de Palmeira dos Índios, na rua Braulio Montenegro, próxima à faculdade SESMAC, quando visualizou um indivíduo aparentemente menor de idade conduzindo a motocicleta Start CG 150 preta. Momento no qual foi determinada a parada e foi feita a abordagem do condutor. Ao ser questionado sua idade, o jovem K.R.S.D.S. afirmou ter 16 anos e que pegou a moto, pois sua mãe pediu para levar ela no supermercado. Vale destacar que a responsável do menor estava na garupa da motocicleta. Logo após, as partes foram conduzidas para o CISP de Palmeira dos Índios, onde foi confeccionado um TCO com base no artigo 310 do CTB, em desfavor de V.O.D.S. com o compromisso de comparecer à justiça em data designada. Posteriormente, o menor e sua responsável legal foram liberados e a motocicleta liberada para um condutor habilitado. O fato foi registrado às 12 horas do último sábado, 19 de julho do ano em curso, no SESMAC Vila Maria, aqui em Palmeira dos Índios. Sinaliza o BO 1342389, porte de arma branca. A guarnição Tático Rural 2 estava em patrulhamento ostensivo e preventivo no centro da cidade de Cacimbinhas quando visualizou nas imediações da escola M. João Oliveira de Deus o autor do fato com um volume excessivo na cintura, compatível com a arma de fogo.
Foi emitida voz de parada e abordagem com seguida de busca pessoal, que resultou na localização de uma arma branca de combate com cerca de 20 centímetros de lâmina. Ao ser questionado sobre o objeto, o autor afirmou que estava consumindo bebida alcoólica e estava com a faca, pois estava sendo ameaçado por outros indivíduos, tendo em vista sua relação com o tráfico de drogas na região. Informação confirmada via pesquisa no Infoseg, tendo o indivíduo 3 passagens por tráfico de drogas. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao CISP de Cacimbinhas, onde foi informado que seria lavrado um TCO em seu desfavor, com fulcro no artigo 19 do Decreto-Lei 3.688 de 41, que é a LCP, a Lei de Contravenções Penais. Trazer consigo arma ou fora de casa, ou dependência desta, sem licença da autoridade. O autor concordou espontaneamente com a realização do procedimento, comprometendo-se a comparecer ao juizado competente quando convocado. Após a assinatura do termo, o autor foi liberado. Esse fato foi registrado às 12 horas e 40 minutos do dia 19 de julho, sábado, próximo a E.M.E.F. João Oliveira dos Reis, no centro do município de Cacimbinhas. Repasso BO 1342397, embriaguez ao volante. Por volta das 13h30, durante patrulhamento ostensivo na Avenida Vieira de Brito, a guarnição de RP1 visualizou uma motocicleta Honda Bros transitando em atitude suspeita, a razão pela qual foi procedida a abordagem. Durante a fiscalização, o condutor foi identificado e, ao ser solicitado que apresentasse os documentos de porte obrigatório, o mesmo informou espontaneamente que não possuía Carteira Nacional de Habilitação, CNH. No momento da abordagem, também foi possível perceber que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como odor etílico, a fala arrastada, olhos vermelhos. Diante disso, o mesmo foi conduzido ao posto de Polícia Rodoviária Federal para a realização do teste de etilômetro. Após os procedimentos preliminares, considerando a infração penal de conduzir o veículo automotivo em via pública sem possuir CNH, conforme artigo 309 do CTB, foi dada a voz de prisão ao condutor e o mesmo foi conduzido à Central Integrada de Segurança Pública para a lavratura do auto de prisão em flagrante e demais procedimentos cabíveis. O veículo foi entregue ao condutor habilitado. Ressalta-se que não foi necessário o uso de algemas, tendo o conduzido sido transportado na cabine da viatura sem resistência ou intercorrências durante o deslocamento. O fato foi registrado às 13 horas e 29 minutos do dia 19 de julho, próximo à garagem Veículos, bairro São Cristóvão, em Palmeira dos Índios. Menciona o BO 1342497, perigo para a vida ou saúde de outrem. Durante o patrulhamento no município de Minador do Negrão, a guarnição RP8 visualizou um indivíduo conduzindo a motocicleta Honda CG 160 Fan com 2 pessoas na garupa. Foi realizada a abordagem onde nada de ilícito foi encontrado e o condutor não possuía CNH. De acordo com o Código Penal Brasileiro, o artigo 132 define o crime de expor a vida ou a saúde de outrem a perigo, direito iminente. Foi lavrado um TCO em desfavor de si mesmo, em desfavor do mesmo. O veículo foi liberado para uma condutora habilitada. O fato foi registrado às 18 horas e 5 minutos do último sábado, 19 de julho, no centro de Minador do Negrão. Discorro BO 1342500, ameaça. A guarnição RP1 foi acionada via Copom para averiguar uma ocorrência de ameaça. Ao chegar ao local, a vítima encontrava-se na porta de sua residência aguardando a guarnição, tendo relatado que seu vizinho tentou agredi-lo com um facão após vê-lo na porta da sua residência, momento em que lhe questionou: "O que você está fazendo aqui?" De imediato, segundo o relato da vítima, foi necessário usar a força física para desarmar o condutor, conseguindo retirar o facão de suas mãos, momento em que o autor veio a cair no chão. Populares que presenciaram a situação entraram em contato com a polícia, solicitando o apoio da guarnição. Diante dos fatos narrados e das circunstâncias apresentadas, foi lavrado um TCO em desfavor do autor pelo crime de ameaça, conforme previsto no artigo 147 do Código Penal Brasileiro. Após a conclusão dos procedimentos legais cabíveis, ambas as partes foram orientadas quanto aos trâmites processuais e liberadas em seguida. O autor é do sexo masculino, tem 64 anos. A vítima também o sexo masculino, 45 anos. O fato foi registrado às 18 horas e 8 minutos do dia 19 de julho, próximo ao Bar da Nena, aqui no bairro Chucurus, em Palmeira dos Índios.
Digo BO 1342-524, entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição de RP5 durante rondas na cidade de Quebrangulo visualizou o indivíduo conduzindo a motocicleta sem os retrovisores. Foi realizada a devida abordagem, momento em que se constatou que o condutor não possuía CNH. Ao ser indagado, o mesmo entregue e ao ser indagado, o mesmo informou não ser o proprietário do veículo, relatando que o proprietário lhe havia entregue, agora sim, a motocicleta para realizar a entrega de um equipamento. Diante dos fatos e considerando a instabilidade da rede de internet no local, o indivíduo foi conduzido à delegacia de Quebrangulo e o proprietário foi solicitado a comparecer na unidade policial. Foi confeccionado um TCO com base no 310 do CTB, que trata da entrega de veículo à pessoa não habilitada. Além disso, foram lavrados os autos de infração de trânsito com base nas seguintes irregularidades: artigo 230, inciso 9 do CTB, artigo 230, inciso 5 também do CTB. E o 310 do mesmo diploma legal. O veículo não foi recolhido por ausência do guincho no local. O proprietário providenciou a instalação de um retrovisor no veículo e se comprometeu a regularizar a situação do mesmo junto aos órgãos de trânsito competentes. O fato foi registrado às 18 horas e 47 minutos do último sábado, 19 de julho do ano 2025, no centro de Quebrangulo. Simultaneamente, informa o BO 1342-525, receptação. A guarnição do Tático 1 do 10º BPM, no desempenho de sua função constitucional da preservação da ordem pública, estava realizando rondas pela Travessa Baixa Fria, Palmeira de Fora, aqui em Palmeira dos Índios, conduzido quando se deparou, próximo ao campus do IFAL, quando visualizou um indivíduo, aparentemente menor de idade, conduzindo a motocicleta L-Trax EJL 50Q2, ano 2009, de cor preta, fazendo barulho acima do normal na via. A guarnição fez sinal sonoro e procedeu com a abordagem, não tendo sido encontrado nada de ilícito com o indivíduo. Porém, a motocicleta pertencia ao seu pai e que seu pai tinha permitido que ele saísse com a motocicleta. Em consulta ao sistema Infoseg do chassi do veículo, foi constatado que o mesmo apresentava queixa de furto de roubo. Em seguida, a guarnição se deslocou até a residência do menor, onde seu pai informou que não estava com documentos do veículo e que havia adquirido o mesmo no valor de R$400. Diante dos fatos, o autor, assim como a autoridade policial, entenderam que o fato se enquadraria como receptação dolosa, artigo 180 do Código Penal, ficando o autor e o veículo sob responsabilidade da Polícia Civil. O fato foi registrado às 18 horas e 49 minutos do dia 19 de julho em Palmeira de Fora, no município aqui de Palmeira dos Índios. O recurso foi enviado também às 18 horas e 50 minutos. Trago à tona o BO 1342-764, ameaça. A guarnição do Tático, por volta das 15h30, foi acionada pelo Copom para se deslocar até o CISP de Palmeira dos Índios, onde o indivíduo, a vítima, compareceu para relatar que havia sido ameaçado por um cidadão, no qual este o ameaçou dizendo: "Você escapou pela terceira vez, na quarta você não escapa". Diante da denúncia, a guarnição deslocou-se até o endereço informado na residência do suposto autor, no intuito de localizá-lo e apurar os fatos. No entanto, o indivíduo não foi encontrado no local e sendo feitas as buscas nas proximidades, também sem êxito. Após as diligências, a vítima foi devidamente orientada sobre os procedimentos cabíveis, e incluindo a possibilidade de registrar um boletim de ocorrência formal, de representar judicialmente caso desejasse prosseguir com a denúncia. Em tempo, os dados dos envolvidos foram colhidos para a confecção. O boletim foi registrado às 23 horas e 2 minutos do dia 19 de julho do ano 2025, no centro aqui de Palmeira dos Índios. BO 1342-863. Outras ocorrências. A guarnição do Pelópolis foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de desentendimento entre vizinhos no conjunto J. Duarte, que no local a senhora se apresentou como solicitante e afirmou que na noite daquele dia algumas adolescentes estavam em uma calçada vizinho à sua casa fazendo um barulho excessivo em gritos e risadas. Informou ainda que as menores de idade são suas vizinhas e que esse fato é recorrente naquela localidade, o que vem a lhe incomodar, visto que esta possui problemas de saúde e não conseguiu dormir
com barulho excessivo, que uma das adolescentes, a qual foi localizada e orientada sobre as possíveis implicações que podiam vir a acontecer, que a responsável legal da mesma se comprometeu a tomar as medidas necessárias para evitar que o fato voltasse a repetir-se, que a solicitante disse que não tinha interesse em realizar nenhum tipo de procedimento, queria apenas que a guarnição conversasse com suas vizinhas, que ambas as partes foram orientadas sobre o fato e como deveriam proceder, que os dados dos envolvidos foram colhidos para confecção tá certo, dessa ocorrência. O fato foi registrado às 0h21 do dia 20 de julho, ontem, domingo, bairro Vila Maria, aqui em Palmeira dos Índios. BO 1342946, usuário de entorpecente, a guarnição do Tático Rural 2, em conjunto com a Rural 1, ao realizar abordagens em torno do evento público no bairro da Cafurna, perceberam que um grupo de rapazes estavam em conflito entre si. Ao se aproximarem desse grupo e realizarem a abordagem, percebeu que um deles estava com a substância análoga à cocaína, fragmentada em 2 saquinhos enrolados. O indivíduo disse que é usuário de drogas e havia comprado para consumo próprio. Foi dado voz de prisão com fundamento no artigo 28 da Lei de Drogas, por portar droga ilícita para consumo pessoal, como também realizada a condução do homem até o CISP de Palmeira dos Índios para registrar o fato através do TCO. Após o autor do fato assinar o termo de compromisso, o mesmo foi liberado no local. O fato foi registrado às 1h50 deste domingo, 20 de julho, no bairro Cafurna, aqui em Palmeira dos Índios. Destaca o BO 1343086, usuário de entorpecente. A guarnição de patrulhamento tático urbano pertencente ao 10º BPM realizava rondas nas imediações da Vila João 23, bairro aqui em Palmeira dos Índios, quando foram visualizadas 2 pessoas sentadas em um banco sob uma árvore. Uma delas, ao avistar a viatura, demonstrou nervosismo e tentou se evadir do local. Diante dessa atitude, foi realizada a abordagem e, durante revista pessoal, foi encontrada uma quantidade de substância análoga à maconha. Ao ser questionado sobre a origem do material, a pessoa de iniciais C.V.O.S. 22 anos confirmou ser usuário e afirmou ter comprado a droga antes. Dias antes do fato, o autor foi conduzido até o CISP de Palmeira dos Índios para a confecção do TCO, com base no artigo 28 da Lei de Drogas. E o autor comprometeu-se a comparecer ao juizado especial em data oportuna para as providências legais cabíveis. Após a finalização do procedimento, o mesmo foi liberado. Esse fato foi registrado às 10h09 deste domingo, 20 de julho, no bairro Vila João 23, aqui em Palmeira dos Índios. Anuncia o BO 1343100, entregar veículo a pessoa inabilitada. A guarnição de patrulhamento tático rural 1, pertencente ao 10º BPM, realizava patrulhamento ostensivo na área rural do município de Estrela de Alagoas, mais precisamente no povoado Lagoa do Exu. Quando, ao se aproximar da praça principal da localidade, visualizou uma motocicleta se aproximando em velocidade visivelmente incompatível com as condições da via. Instantes antes de alcançar a praça, o condutor executou uma frenagem brusca e intencional com o freio traseiro, resultando em derrapagem do pneu traseiro da motocicleta em uma manobra típica de direção perigosa, gerando risco à integridade de terceiros e à segurança do trânsito local. Diante do flagrante de direção perigosa, foi procedida a abordagem imediata e segura. Ao ser identificado, constatou-se que o condutor era menor de idade e que trafegava sem capacete de segurança. Questionado, confirmou a autoria da condução e a manobra executada. Em seguida, foi localizada e conduzida a genitora do menor, responsável pelo adolescente, ao Centro Integrado de Segurança Pública de Estrela de Alagoas, onde foi devidamente informada dos fatos. Diante das circunstâncias, foi lavrado um TCO em desfavor da responsável pelo adolescente, com fulcro no artigo 310 do CTB. E após a formalização do procedimento, a genitora assinou os autos, sendo as partes liberadas. A motocicleta foi entregue ao condutor devidamente habilitado. O fato foi registrado às 11h06 do dia 20 de julho, na zona rural de Estrela de Alagoas. Notifica o BO 1343117, entregar veículo a pessoa inabilitada, guarnição de RP6 pertencente ao 10º BPM, quando em rondas na cidade de Paulo Jacinto visualizou uma motocicleta Honda Pop 110 sendo conduzida por um indivíduo aparentemente menor de idade. Quando mesmo avistou a viatura, abandonou a moto demonstrando nervosismo, que ao ser indagado pela guarnição qual seria sua idade, o mesmo informou ter apenas 12 anos e que estaria levando a motocicleta para sua casa por ordem do seu tio.
iniciais C.A.T.N. 37 anos. O tio do menor foi localizado e questionado sobre o fato descrito pelo sobrinho. O mesmo confirmou o discorrido. Diante dos fatos foi confeccionado um TCO com base no artigo 310 do CTB. Após a realização do procedimento, o autor foi liberado, o veículo foi liberado, depois que foi confeccionado também um auto de infração de trânsito, o AIT, tá certo? Pertinente. E após a liberação do veículo, o fato foi registrado às 12 horas e 4 minutos de ontem, domingo 20 de julho, no centro de Paulo Jacinto. Narro BO 1343-144, entregar veículo a pessoa inabilitada. A GURP2 estava em patrulhamento no conjunto J. Duarte, bairro Sonho Verde, quadra K, quando deparou-se com um indivíduo aparentemente menor de idade conduzindo um ciclomotor Johnny de cor vermelha. Tem o número aqui do chassi. De imediato, a guarnição procedeu à abordagem e constatou que o condutor do veículo, identificado como José Murilo Cavalcante Pereira, era menor de idade, 15 anos. O mesmo relatou que sua mãe, identificada como Maria Cícera Marques Pereira, confiou o veículo para ele ir almoçar na casa de seu avô. Diante dos fatos, com fulcro no artigo 310 do CTB, foram lavrados um TCO em desfavor da senhora Maria Cícera Marques Pereira. A autora assinou o TCO e comprometeu-se a comparecer em juízo quando for citada e intimada. Cumpre destacar que foi devidamente confeccionado o auto de infração de trânsito com base no artigo 163 do CTB. Após todo o procedimento, o veículo foi liberado para o condutor com CNH. O fato foi registrado às 13 horas e 40 minutos deste domingo, 20 de julho, no bairro Sonho Verde, aqui em Palmeira dos Índios. Trago à tona o BO 1343-203, entregar veículo a pessoa inabilitada, guarnição RP7 pertencente ao 10º BPM, durante Operação Guardiões da Estrada, a Operação Guardiões das Estradas, no povoado Lagoa do Félix, em Igaci. Por volta das 17 horas, visualizou um indivíduo numa motocicleta CG 150 Titan preta, placa ORJ 6235, e que o mesmo, quando visualizou a viatura, foragiu ao perceber a chegada da guarnição, momento no qual foi determinada a parada, e o mesmo não obedeceu, abandonando a moto numa reta sem saída e fugiu no meio do mato. Logo em seguida apareceu no local o dono da moto, senhor J.H.S.S. que afirmou à guarnição que permitiu que o seu amigo, o senhor Crisóstomo Pedro da Silva, vulgo Babi, de 21 anos, fosse comprar cervejas em um bar próximo desse local, e que a guarnição foi informada que o condutor é inabilitado por falta de estabilidade na internet local. Foi informado ao dono da moto, o senhor J.H.S.S. para se dirigir ao CISP de Igaci para ser confeccionado um TCO em desfavor do mesmo, de acordo com o Código Penal, artigo 310. Não é penal, aqui é CTB, tá certo? Eu acredito que se confundiram. A pessoa, ele se comprometeu em comparecer ao juizado especial quando fosse notificado. Foram confeccionados os autos de infração de trânsito pertinentes, tá bom? Bem como as condutas: conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado, dirigir veículo sem possuir CNH, entregar a direção do veículo à pessoa inabilitada. A motocicleta foi liberada para o senhor L.S.M. com sua CNH cabível. O fato foi registrado às 17 horas e 1 minuto do dia 20 de julho do ano em curso, próximo ao bar do Zé Ferreira, zona rural de Igaci. Noticia o BO 1343-226, usuário de entorpecente, e a guarnição de RP9 estava em cumprimento da Operação Guardião da Estrada, quando em patrulhamento ostensivo e preventivo da cidade de Cacimbinhas, próximo ao Colégio Cedo, local que vem se destacando por intenso uso e tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Quando, ao realizar a abordagem ao indivíduo, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha de aproximadamente 1,7 gramas. O indivíduo disse que era para consumo próprio. Ato contínuo por falta de internet no local, o indivíduo foi conduzido até o CISP de Cacimbinhas para a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, com fulcro no artigo 28 da Lei de Drogas. Após o registro do TCO e colhida a assinatura de compromisso de comparecimento, o indivíduo foi liberado no CISP mencionado anteriormente. O fato foi registrado às 17 horas e 41 minutos do dia 20 de julho, domingo, ontem, na Coab Nova, em Cacimbinhas.
Trago à tona o BO 1343279, ameaça. A guarnição de Estrela de Alagoas, RP8, estava em rondas e foi abordada pela vítima Maria da Silva Costa, que relatou ter sido ameaçada pela senhora Lara Gomes da Silva. A vítima relatou que a suposta autora pediu para cuidar da sua filha e a senhora falou que não podia cuidar dela. Neste momento, relata que foi empurrada e, em sequência, foi ameaçada pela autora. Em seguida, procurou a polícia militar para informar o fato. A guarnição, ao ouvir o relato da vítima, encaminhou de imediato ao posto médico em Estrela de Alagoas para atendimento médico. Nenhuma lesão aparentemente encontrada, sendo ministrado apenas analgésico. Em seguida, a guarnição entrou em contato com o Conselho Tutelar, visto que foi informada que havia uma criança menor de 2 anos de idade em meio a diversos adultos embriagados. A criança não foi localizada pela guarnição, pois, segundo a mãe, estavam aos cuidados do pai, ao tempo que também foi à procura da autora e encontrou em um bar próximo à sua residência. Diante dos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas para o CISP de Palmeira dos Índios, onde foi feito um boletim de ocorrência e a solicitação de uma medida protetiva em desfavor da autora. A guarnição da PM confeccionou o TCO de ameaça com fato concorrente de vias de fato. A autora ficou à disposição da Polícia Civil e as outras partes liberadas. O fato foi registrado às 19h33 do dia 20 de julho na zona rural de Estrela de Alagoas. Elenco BO 1343349, violência contra a mulher. A guarnição RP1, pertencente ao 10º BPM, foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de violência contra a mulher. No local foi informado que a vítima, sexo feminino, 23 anos, relatou à guarnição que seu companheiro chegou em casa embriagado e, após uma discussão acalorada, ele teria desferido um soco em seu nariz, que em seguida ela correu para chamar a polícia. Ao adentrar a residência, a equipe policial encontrou o autor do fato dormindo no quarto do casal, sendo dada a voz de prisão ao mesmo. A vítima foi encaminhada à unidade de saúde para atendimento devido ao ferimento no nariz. Após a vítima ser atendida, as partes foram encaminhadas ao CISP de Palmeira dos Índios para a lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa no âmbito da Lei Maria da Penha. O fato foi registrado às 21h39 do dia 20 de julho do ano em curso na Rua da Panificação Duas Irmãs, no centro de Palmeira dos Índios. E finaliza o 24º boletim de ocorrência nesta manhã de segunda-feira, dia 21 de julho, destacando o BO 1343471. Ameaça. A guarnição de RP3 foi procurada pela senhora M.E.S. no CISP de Maribondo, onde a mesma relatou que estava em um aniversário de uma amiga na Rua do Comércio e que, ao sair do local, seu ex-marido, indivíduo A.E.S. a perseguiu e proferiu as seguintes ameaças: se você arrumar outro, eu vou pegar ele. Não vou desistir de você. Ao saber das características físicas e das vestimentas do indivíduo, a guarnição prontamente iniciou rondas na tentativa de capturá-lo, que em seguida o encontramos nas imediações da casa da vítima, escondida em um terreno baldio, próximo ao ginásio de esportes. Procedemos à abordagem. Nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. Conduzimos as partes até o CISP da cidade de Viçosa para serem realizados os procedimentos cabíveis. O fato foi registrado às 2h45 do dia 21 de julho do ano em curso no centro de Maribondo. Dessa maneira, a gente encerra boletins de ocorrência nas últimas 48 horas e já parto agora para as notícias da área policial. Começo destacando que uma tragédia na BR-101, um acidente entre diversos caminhões e carros, deixou pessoas presas às ferragens e 2 óbitos foram confirmados. 6 veículos de passeio se envolveram, tá bom, nesse acidente. 2 de passeio, aliás, um total de 6 veículos, 2 caminhões e diversas vítimas foram socorridas. 2 óbitos já confirmados. Um grave acidente que foi registrado hoje de manhã, 21 de julho, em um trecho da BR-101, deixou múltiplas vítimas presas às ferragens. Conforme vocês visualizam as imagens com exclusividade no nosso vídeo aqui na tela do nosso canal do YouTube. O acidente aconteceu por volta das 9 horas, após a cidade de Joaquim Gomes, próxima à cidade de Joaquim Gomes, 70 quilômetros da capital alagoana, zona da mata do nosso estado. As informações iniciais é que veículos envolvidos e diversas pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros informou também que 11 militares foram direcionados ao local. A PRF prestou o suporte necessário. O acidente foi muito grave.
carreta foi envolvida, caminhão-baú, 2 veículos de passeio, outro veículo de telefonia, outro veículo de eletricidade. A situação mais grave foi de A situação mais grave é de um dos carros de passeio que ficou completamente amassado pelos caminhões. Pessoas que estavam no local afirmaram, que lamentavelmente 2 óbitos já tinham sido confirmados, bem como através da Polícia Rodoviária Federal, incluindo crianças. Contudo, também a gente aguarda as informações mais oficiais e informações atualizadas acerca desse trágico acidente que comoveu o estado de Alagoas nesta manhã de segunda-feira, nesse início de semana. Acidente entre carro e moto deixa também outra pessoa morta na cidade do Pilar. Na madrugada de hoje, segunda-feira, 21 de julho, outro grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta resultou em uma vítima fatal em Pilar, região metropolitana de Maceió. De acordo com as primeiras informações, a colisão foi muito violenta e causou a destruição total da moto. O condutor do veículo de 2 rodas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local antes da chegada do socorro. As causas do mesmo estão sendo investigadas pelas autoridades. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML e a identidade ainda não foi oficialmente divulgada. Dando prosseguimento, informo que homem foi baleado ao tentar deter suspeitos de assalto em pizzaria. Um homem ficou ferido no último sábado após tentar deter uma dupla suspeita de assaltos no bairro Santa Lúcia, parte alta da capital alagoana. A vítima foi atingida por disparos e ferido com um golpe de arma branca. Por meio do seu relatório, a PM informou que foi acionada por um entregador que alertou sobre uma dupla que estava cometendo assaltos na região e que havia ferido uma vítima. Ao chegar ao local, tudo indica que populares também relataram que tentaram deter os suspeitos em frente à pizzaria, mas eles abriram fogo. A vítima ferida foi socorrida por populares para a unidade de pronto atendimento no bairro Tabuleiro e inicialmente não corriam risco de morte. Anuncio que motociclista tem moto roubada e é obrigado a ajudar ladrão. O motociclista que trabalha fazendo corridas por aplicativo teve a motocicleta roubada no último sábado, 19 de julho, na rua Íris Alagoano, bairro Farol. O assalto foi registrado pelas câmeras de estabelecimento instalado na região. A vítima estava estacionando sua moto quando foi interceptada por 2 outros elementos em outra motocicleta. O garupa desceu com a arma em punho e exigia que o motociclista saísse da moto e deitasse no asfalto, o que foi prontamente atendido. Contudo, ao tentar ligar a moto para fugir, o assaltante enfrentou dificuldades e exigiu que a vítima o ajudasse. Posteriormente, o suspeito foge com a moto roubada. Continuo mencionando nesta manhã de segunda-feira, a área policial, nosso relato das últimas 48 horas de todo o nosso estado de Alagoas, que polícia encontra desmanche de veículos em casa. 2 são presos. 2 jovens foram presos por militares do 8º BPM, acusados de realizarem desmanche de veículos roubados em uma residência na Mata do Rolo, em Rio Largo. A PM chegou ao imóvel devido à denúncia pelo 181. No imóvel, os militares encontraram várias peças automotivas, além de 2 placas de veículos com queixa de roubo-furto. Os 2 acusados no crime ainda tentaram fugir da polícia pulando o muro de uma residência vizinha, mas foram capturados e levados à central de flagrantes, onde foram autuados. Casal é preso acusado de mostrar genitália e ameaçar moradores de residencial. Isso mesmo que eu estou agora sintetizando. Um casal foi preso em flagrante no último sábado, 19 de julho, acusado de ato obsceno e ameaça. Os crimes foram cometidos no residencial União, no centro de Rio Largo. Em depoimento a militares do 8º BPM, moradores do residencial afirmaram que o casal costumava ingerir bebidas alcoólicas e exibir as partes íntimas, mesmo para crianças. Quando questionados pelo comportamento inadequado, os suspeitos ameaçavam os moradores, inclusive de morte. É da PM a informação de que os acusados foram encontrados alcoolizados e bastante alterados. O casal foi detido e encaminhado à central de flagrantes, onde foram autuados e passaram já por audiência de custódia ontem, domingo 20 de julho. Continuo mencionando que patrão flagra funcionário furtando e desviando mercadorias. O dono de um estabelecimento instalado no complexo Benedito Bentes, parte alta da capital, acionou a PM no último sábado após câmeras de monitoramento flagrarem um funcionário furtando do caixa e desviando mercadorias. O valor do prejuízo não foi divulgado. Em depoimento aos militares, o comerciante disse que já vinha percebendo os furtos, mas apenas no último sábado conseguiu registrar
por meio das câmeras e chamou a polícia. O funcionário foi preso e levado à central de flagrantes, onde foi autuado por furto qualificado. Destaco que homem acorda na madrugada e encontra ladrão dentro de casa em condomínio. Um homem levou um grande susto ontem, domingo, já 20 de julho, de madrugada, ao se deparar com um assaltante dentro da sua casa no condomínio Ilha da Lagoa, em Marechal Deodoro, cidade da região metropolitana de Maceió. A vítima relatou que ouviu um barulho por volta das 3 horas da matina e, ao chegar, encontrou o suspeito que havia furtado dinheiro e cartões de crédito. A vítima e o suspeito entraram em luta corporal e o acusado terminou detido por seguranças do condomínio até a chegada da polícia militar. Anuncio que mulher morre após ser atropelada 3 vezes em rodovia estadual. Uma mulher morreu após ser atingida por 3 veículos em um trecho da L-101 Sul, próximo ao centro de treinamento do CRB, na Barra de São Miguel, cidade da região metropolitana da capital alagoana. Esse acidente aconteceu no último sábado, 19 de julho. De acordo com informações apuradas, a vítima, que não foi identificada oficialmente, tentava atravessar a rodovia quando foi atingida por uma viatura da Guarda Municipal da Barra de São Miguel. Após o primeiro impacto, a mulher caiu e foi atropelada por um segundo veículo e uma motocicleta. Ambos deixaram o local após o acidente. A viatura da guarda permaneceu lá e acionou o SAMU, além da SMTT da cidade. Contudo, a vítima já estava em óbito. Propago que Polícia Militar de Alagoas apreende 28 armas e quase 29 quilos de drogas em uma semana. A PM registrou mais de uma semana de números positivos nas apreensões de ilícitos em Alagoas. Dados fornecidos pelo setor de Estatística e Ciência Aplicada da corporação mostram que 28 armas de fogo e quase 29 quilos de drogas foram retirados de circulação entre os dias 13 e 19 de julho. A capital alagoana foi o destaque na quantidade de armamentos apreendidos. Do total registrado, 9 modelos foram recolhidos em ocorrências na cidade. Além de Maceió, outros 12 municípios tiveram ações da PM que resultaram em armas retiradas de circulação, incluindo 4 em Palmeira dos Índios e 2 em Maravilha. Além disso, Maceió ainda concentrou a maior parte de droga apreendida em todo o nosso estado. Do total, mais de 25 quilos foram recolhidos na cidade. Além disso, outros 19 municípios tiveram intervenções com apreensões de entorpecentes, incluindo Craíbas e São Sebastião. Nesse diapasão circunstancio que mulher leva tiro em bar após desentendimento por triângulo amoroso que durava 20 anos. Uma tentativa de homicídio classificado como crime passional foi registrado durante o último final de semana. Esse caso aconteceu no centro da cidade de Feira Grande, quando a mulher foi baleada dentro de um bar após ser surpreendida por um homem armado. De acordo com informações da guarnição motorizada do CISP de Feira Grande, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo na perna esquerda e socorrida por uma equipe de saúde local. Ainda no local, a mulher relatou que, diante do atentado, havia se desentendido com outra mulher, esposa de um homem com quem ela mantém um relacionamento extraconjugal há quase 20 anos. A vítima acredita que esse histórico tenha motivado o ataque. E finalizo aqui mencionando que carro colide em poste de alta tensão na L-110 em Arapiraca. Outro grave acidente foi registrado ontem, 20 de julho, na L-110, após o sítio Mocó, zona rural de Arapiraca. Um veículo Celta ocupado por 3 mulheres e seguindo no sentido Arapiraca perdeu o controle ao passar por um buraco na pista. O carro desviou para o lado direito e colidiu violentamente contra um poste de alta tensão. Com impacto, o veículo parou alguns metros à frente, ficando com a parte traseira voltada para uma ribanceira. O poste tombou sobre a rodovia e permaneceu sustentado apenas pela fiação, gerando risco e necessidade de intervenção imediata. Técnicos da Equatorial Alagoas estiveram no local, sinalizaram a área para evitar novos acidentes e começaram o planejamento para a substituição do poste danificado. O acidente provocou lentidão, claro, óbvio, no trânsito, exigindo a atenção redobrada dos condutores que lá passavam nesse trecho da L-110. Apesar do susto e dos danos materiais no veículo, os 3 ocupantes do Celta não sofreram ferimentos.
Dessa maneira, a gente termina toda a narrativa da área policial do nosso estado de Alagoas, juntamente com todos os boletins de ocorrência das últimas 48 horas, a área policial também, últimas 48 horas. E é claro que o maior, mais completo relato, a gente só confere, só encontra aqui na Rádio Palmeira FM, na 104,1, no programa Embalo Total, com essa radialista e comunicadora que vos fala, comigo mesma, Aline Canuto.